Viva a Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao programa Viva a Memória. Meu nome é Durango Duarte e a partir de hoje estarei junto com vocês, às quartas e aos domingos, na TV Cultura. Iremos receber a cada edição de nosso programa homens e mulheres que presenciaram e participaram de importantes eventos para a história de Manaus. Nosso convidado de hoje é amazonino Armando Mendes, 71 anos, natural de Eronepé e atual prefeito de Manaus. Amazonino, obrigado pela presença. Amazonino, me descreva a sua chegada, a sua primeira impressão sobre a cidade de Manaus no pós-guerra. Olha, mas antes de fazê-lo, eu gostaria de lhe cumprimentar, que é fundamental o resgate de memória. Nós não ressentimos muito disso. E eu estava aqui comigo, matutando com os meus botões, o seguinte: poxa, é um gaúcho que está fazendo isso. E me veio à memória o fato de você ter escrito um livro muito importante, que hoje, por sinal, é distribuído pela prefeitura, pelo governo do estado, bancos, instituições, organizações, a pessoas que nos visitam. Tal sorte que, em nome da cidade, como amazonense, eu quero me juntar a tantos e tantos nesse momento que estão lhe elogiando. Muito obrigado, como amazonense e amante dessa terra, Manaus. Durante a minha história, é uma história muito parecida com a de tanta gente aqui na nossa cidade. Meu pai do interior era seringalista, eu nasci num seringal, não fui nem na sede de Eronepé. A minha infância, início da minha infância, foi exatamente na sede do seringal, tá? E na cidadezinha, na vila de Eronepé. Ocorre que meu pai ganhou muito dinheiro, como de resto os seringalistas da época. A borracha era estratégica, material estratégico. E aquilo, juntamente com meu tio, que era o pai do ex-prefeito de Manaus, Vinícius Conrado. Vinícius era meu primo, e ele era cearense. Então rumaram para Fortaleza. De lá nós arribamos. Eu deveria ter o quê? 5 anos de idade, 6. Foi logo do pós-guerra. E de passagem aqui para Manaus, me hospedei no Grande Hotel. Lembro-me perfeitamente ainda os detalhes. Manaus me impressionava, mas eu era um menino vindo da selva. Mas depois, esta impressão me retornou e te conto aqui rapidamente. Fomos para Fortaleza, cidade encantadora, um clima diferente, seco, ventilado. E lá eu fiz o curso primário, as minhas amizades de infância na Rodrigues Júnior, Silva Paulé, Santos Dumont. Morei um ano em hotel, no famoso Essência Hotel, na Praça do Ferreira, que ficava próximo a uma esquina lá, que chamava-se Broadway, e também Esquina do Pecado, por causa do vento, que levantava a saia das moças quando passava por ali. Saímos, né, de Fortaleza no navio Cantuária, do Lloyd Brasileiro. E a minha primeira grande impressão, que não me largou jamais, foi, passando o encontro das águas aqui, chegar em Manaus, a cúpula exuberante do Teatro Amazonas. A grande força de Manaus, aliado àquele meu sentimento de criança quando veio da selva e impactou-se com essa cidade. Devo te dizer que já conhecia Fortaleza, mas me encantei com Manaus. Fosse a simetria, não é? Era muito singela a cidade, cativante. Lembro-me perfeitamente quando eu passava, estava caminhando com minhas irmãs mais idosas, no caso, Marise, a Conceição, que hoje está em Manaus, e eu fiz um comentário ali na Praça da Polícia, já mais próximo para Eduardo Ribeiro, caminhando já naquela direção. Me encantou algo interessante, a Padaria Rosa, que era um prédio de granito verde. Não era bem granito,
era uma espécie de reboco com granitina, né? Verde. Aquilo me encantou. Teatro Amazonas. Quando foram me falar do teatro, eu tinha tido a nítida impressão que já tinha visitado o teatro, porque eu sonhei com o teatro. E devo te dizer que muita coisa foi coincidente. Então, Manaus me arrebatou logo, tomou conta de mim. E eu fiquei aqui, meu pai voltou, foi para o interior, né? Fui recomeçar a vida em Erudepé de novo, como sindicalista e já como político. Àquela altura, ele se elegia prefeito de Erudepé. E eu, para continuar uma tradição de família, eu tive a honra, o prazer, a felicidade de ser interno numa escolazinha pequenininha, chamada Escola Progresso. Da professora Júlia Barjona, famosa Dona Julita, que era apaixonada pelo Álvaro Maia, me lembro bem, era uma paixão enorme. Recordo-me, quando eu estava lá, de uma visita que ela sofreu, àquela altura, de acadêmicos de medicina. Era nada mais, nada menos que o conhecido Dr. Oswaldo Gesta e o Rômulo Rabelo. E ela, uma educadora emérita, ela costumava, como naquele tempo era comum, as sabatinas, os ensinos, o que não sabia, sofria castigo. Por aí era palmatória, com ela era uma régua, que ela batia na costa da mão. Mas não com essa leveza aí, né? Não, eu graças a Deus, nunca... Não era muito arteiro. Não, eu nunca sofri isso. Eu não sei se eu era bom aluno ou não, mas eu acertava as coisas. A sorte que Manaus foi impactante para mim, assim, do ponto de vista positivo. Foi muito gostosa para mim, né? Ela me invadiu muito. Ela tomou conta de mim. E era uma cidade maravilhosa. Tinha um problema, desculpa se eu... Claro, não tem problema. Não tinha energia, né? Esse era o único defeito da cidade. Mas era deliciosa. Deliciosa. Não tinha miséria. Hoje em dia todo mundo se equivoca, né? Eu acho que a Manaus de antes era 1 milhão de vezes melhor. Por esse fato, porque não tinha miséria. Tinha distribuição de renda. É evidente que hoje você diz, abre a boca, Manaus é o 6º PIB do Brasil. Mas não quer dizer nada. O que importa... Não havia distribuição de renda tão desigual como existe hoje. É como vivem as pessoas, né? Numa cidade. E Manaus oferecia um equilíbrio social muito superior. Me fale um pouco essa coisa da escola, que é a primeira escola, que todo mundo pensa que você já veio para o Dom Bosco, que você já começou estudando no estadual. Não. Dá uma contada aí dessa atividade secundária da tua vida. Eu concluí o famoso 5º ano primário lá com ela, Dona Julita, né? Aí eu teria que fazer a primeira série ginasial. Fiz o exame de admissão para o Dom Bosco. Cabotininha me dizer que eu passei em primeiro lugar, né? E eu fui estudar interno no Dom Bosco, que era o colégio referência, e era o colégio dos ricos. Tinha um internato gigantesco, tinham mais de 200 alunos à época, internos, chamados menores e maiores. Fiz a primeira e segunda série ginasiais lá, e o meu pai me sacou do Dom Bosco, uma visita que ele me fez aqui em Manaus, e ele não gostou das minhas notas e não gostou também de um gasto que eu andei fazendo nas festas juninas. E o Dom Bosco tinha uma cantina lá, uma lojinha que vendia para os alunos. E... Na caderneta? Uma caderneta lá para os alunos. Então, vendia fogos, coisas da época, né? Hoje em dia a gente acha estranho, mas naquela época era normal. E o velho, meu pai,
E eu acho que na cabeça dele, para me educar, ele achou que aquilo não estava certo. E acredito que foi a passagem mais importante da minha existência. Ele foi me sacou do colégio, que era o colégio dos ricos, e me levou para um lugar muito pobre. Muito pobre. Eu fui estudar no ginásio do Espírito Santo, que era um seminário. Interno, como seminarista. Famoso pelos padres estrangeiros, né? Os padres holandeses. Né? Veja o que aconteceu. Tudo mudou. A educação era feita por europeus. O bispo, que era um holandês, chegou a ser um admirável professor de português na terceira série ginasial. Me lembro que ele me fez decorar poemas do Guerra Junqueiro, escritor e poeta, prosador e poeta português. Era fantástico aquilo. As nossas aulas diárias, obrigatórias de latim, a tradução de textos antigos da história greco-romana, tanto pelo teor das traduções, que eram referências da história, né, do berço da nossa civilização ocidental, com o ensinamento ético, moral, né, daquelas histórias. É fantástico você traduzir Cícero, Ovídio, naquele tempo. Incrível. Ao mesmo tempo, nós trabalhávamos, né? Varríamos o chão. Não tinha energia, também tomávamos conta dos faróis. Roçávamos um bananal, carregávamos água com cambão, né? Uma lata aqui, outra ali. Descarregávamos motores quando chegava com saca de açúcar, Eu me lembro da primeira saca que eu consegui carregar com 14 anos de idade. E era um ensinamento, então, duplo. Você aprendia o convencional do ensino e aprendia a humildade, o exercício da humildade, o valor do trabalho. Entendo eu que aqueles 2 anos que eu passei ali naquela instituição é que forjaram o meu caráter, meu comportamento, meu modo de ser. Por outro lado, a convivência com meus colegas, que eram todos muito pobres. Lembra de algum nome especial? Ah, claro, eu lembro de todos eles. Um, por sinal, por coincidência, foi meu adversário quando fui candidato ao governo, que era o Vavá, Oswaldo. Ele também foi candidato ao governo. Oswaldo Plínio Coelho, pelo PT, em 82? 86, desculpe. O Oswaldo. Ele foi meu colega também, nessa época. Né? Professor de filosofia, se não me engano. Exatamente, o Oswaldo. Então, me lembro de todos eles, bons companheiros. E o Oswaldo era de Fonte Boa, não é? Todos eles egressos, assim, de famílias muito pobres que não podiam pagar colégio. O meu pai dava uma contribuição, é claro que tinha que dar. Meu pai tinha posses, era o único e isso era bom. Mas eu tinha a mesma vida, eu tinha as mesmas obrigações, os mesmos encargos dos meus companheiros. E eu acho que aquilo foi muito bom. E a volta para Manaus desses 2 anos de Tefé? Do seminário voltaste para onde? Tem um momento, um momento de... que não é nada animador, né? Não é nada da minha vida, porque eu já estava saindo da puberdade, sendo um rapazinho, venho para Manaus e de repente eu faço um encontro com a liberdade, sempre ali interno, né? Aí, Manaus, fui estudar no estadual, colégio misto, as garotas, né? Lindas, bonitas, aquela Manaus que eu falei, né? Continuava maravilhosa. Aí eu te confesso que a minha empolgação foi tanta, apesar de
de ter conhecimento, não é? Do estudo da matemática, das matérias e tudo mais, eu perdi o ano por falta. Por malandragem. Isso é uma parte negra da minha vida. Perdi o ano. Me juntei com a fina flor, né? Os boêmios da cidade, Lembro-me dos futuros boêmios. Com muita saudade dos amigos daquele momento, daquele instante. O famoso Zulcimar, que era o Pipira, lá da turma da Lobo da Almada. Muita gente está ouvindo e vendo o que estou falando e está lembrando. O famoso Zulcimar, que quando chegava 7 de setembro e havia uma disputa entre o estadual e o Dom Bosco, com farda de gala, aquele negócio todo, o desfile, o estadual, inclusive, desfilava com um bode, né? Tinha um bode, chamado Castelo. A rivalidade, O mascote da escola. a rivalidade era muito grande. Quem ganhava, quem não ganhava, referências de uma cidade provinciana. Né? E esse rapaz, o Lucimar, ele invariavelmente, todo o término da parada 7 de setembro, ele assaltava um bonde. Ele expurgava o motorneiro com a espada que desfilava, junto com outros colegas ginasianos, e fazia aquela farra no bonde. Manaus era assim. Manaus era desse jeito, não é? E, via de regra, o bonde que passava ali pela 7 de setembro, e Eduardo Ribeiro. E era um encanto, né? Aquela desordem moleca, né? De referência que fica na memória. E a cidade não repugnava aquilo, a cidade aceitava, comentava como aquilo, aquele espírito de Manaus, né? Era realmente delicioso. Obrigado. Vamos encerrar agora o primeiro bloco e daqui 3 minutos estaremos de volta com Amazonino Mendes, o nosso entrevistado do primeiro programa Viva a Memória. Voltando agora com o nosso entrevistado, Amazonino Armando Mendes. Amazonino, falamos um pouco da sua incursão nesse universo da boemia e da Manaus da década de 50, essa Manaus tranquila. Agora, todo mundo lhe conhece como um militante de esquerda, uma pessoa que aí ingressou na política estudantil, na UESA e na UBS, e uma pessoa de referência no movimento estudantil, como tantas outras pessoas que ainda estão, inclusive, vivas, né? Me descreva um pouco como é que foi esse ingresso na atividade política e como é que era o movimento estudantil secundarista em Manaus. Veja você, eu estudava no estadual, o estadual era um colégio que qualquer jovem que tivesse tendência, tivesse esse espírito, né? Naturalmente, invariavelmente, ele se transformaria num ativista político, seja de esquerda, de direita. Era impossível o jovem vocacionado ficar à margem. Ademais, nós tínhamos outra coisa ali que vale a pena referir, que era a Universidade Livre do Pina, do lado, onde todo ginasiano tomava cafezinho. Ali se fazia uma roda com os intelectuais da época. E se discutia, chamava-se Universidade Livre, porque ali se discutia todos os assuntos possíveis e imagináveis. Era um local de frequência obrigatória do Clube da Madrugada, dos nossos intelectuais da época, dos poetas, né? Prosadores. E é evidente que esse clima, essa ambiência me envolveu. Isso me envolveu muito. Recordo-me que em frente do estadual, tem lá aquele pavilhão, aos sábados, todos os sábados, eu cheguei a fundar com outros colegas um centro de estudos nacionalistas, que era a ideologia da época. Nós já, naquela altura, já líamos muito os livros
da Eneida, do Edmar Morel, Osni Duarte Pereira. Eram escritores muito atuais e muito preocupados com a questão da nacionalidade da riqueza. E havia uma publicação brasileira, um semanário, chamado Semanário, que portava artigos desses intelectuais e tal, tudo, aos sábados à noite. Em vez de irmos para a festa, para a farra, nós nos reuníamos naquele coreto para debatermos. E o roteiro era exatamente o jornal, os artigos dos jornais. E aí nós fomos nos informando mutuamente e crescendo como grupo, onde eu ressalto a figura de um jovem que nos deixou cedo, a meu ver, um dos jovens mais brilhantes, eu ousaria dizer, da geração brasileira da época. Um parintinense chamado Tomás Meirelles Neto, que aos 20 anos de idade, ele era mais velho que eu, 21, ele já era um teórico marxista da pesada, altamente qualificado. E me surpreende, ainda penso hoje, como é que na Manaus provinciana o Meirelles era antenado com o mundo, com o que se passava na Itália, o que se passava na França. As tendências de esquerda na Europa, não é? Era incrível aquilo. E esse rapaz foi muito importante na minha formação. Me orientava a leitura, livros. O primeiro contato que eu tive com o Capital do Marx foi através dele. Eu li primeiro uma edição em espanhol, que não tinha ainda tradução portuguesa. Depois que surgiu uma versão condensada. Na época, logo após, o Brasil tinha uma editora chamada Vitória, e ela nos fornecia livros fantásticos sobre o viés, né? Uma análise, um materialismo histórico, né? Marxista, tinha a história do Brasil, a história do mundo, obras filosóficas em si, dicionário de termos filosóficos que eram enciclopédicos, né? Eles não apenas nos davam a informação do léxico, do termo, mas eram verdadeiras aulas, né? Aquilo tudo foi formando a minha cabeça. E desse campo teórico para o campo prático? Aí começamos a fazer política estudantil no estadual. Algum movimento, um grande movimento da época? Olha, manifestação, greve? O último grande movimento, o último momento daquela fase histórica do famoso ginásio, colégio estadual, decantado até pela famosa Revolução Ginasiana, em que os ginasianos teriam pegado em armas, etc. e tal. O ginásio que tinha toda aquela tradição, o último grande momento, o último instante de encerramento dessa fase heróica, histórica do estadual, eu vivi. Um detalhe, eu era o único estudante da manhã. Eu fazia o científico de manhã. Todos os outros colegas militantes, etc., estudavam à noite. Eu estudava de manhã. Foi uma greve que nós fizemos, porque o governador de então, que era o Plínio Coelho, você vê como Manaus era uma coisa pequena, não é? E ele ordenou ao diretor, que era o professor Paulo Pérez Mourão, que expulsasse, ou seja, desse a transferência obrigatória do presidente e vice-presidente do Centro Estudantal Plácido Serrano, que era a nossa agremiação representativa. E eu não me conformei, eu não aceitei aquilo. Meu pai era deputado e ligado ao Plínio. Me lembro que o diretor, quando começou a ebulição para o movimento, o diretor me chamou, o Paulo Mourão, disse: olha, eu vim do Palácio, falei com o governador. Eu disse ao governador que tinha um filho de um deputado assim, assim, assim. O governador mandou dizer a você, olha que Manaus era pequeno.
O governador dava recado para a líder estudantil. Não se meter, não sei o quê e tal. Eu estava de manhã, né? Isso ocorreu de manhã. E é evidente que eu não dei a menor bola para aquilo. Às 5 horas da tarde eu fui à Eletroferro, que era uma loja de ferragem. Fiz uma cota, comprei uma corrente e um cadeado. Aí, esperando chegar a turma da noite. Quando foi próximo às 6 horas, eu fui com uns 3 ou 4 fechar o portão para fazer a greve e meter um cadeado. Foi até hilariante, porque o professor Fuete, gordo, né, descendo aquela escada, né, para evitar, ele puxava, eu puxava para fechar, consegui fechar, coloquei o cadeado, foram chegando os colegas e fizemos a greve. Uma greve enorme, gigantesca. E tanta repercussão que até minha mãe, coitadinha, ela foi lá me ver. Foi uma confusão do nada. Né? O governador não aceitava. E, lamentavelmente, nós perdemos a parada porque o colégio, as grades estavam quebradas. E os furões de greve. Como sempre. Os furões de greve passavam, embora circulássemos permanentemente com uma tropa de choque para não deixar. Um dos nossos colegas foi preso, Chauvan, que ele ficou num dos portões de trás para evitar esse acesso dos furões. A polícia o prendeu. Enfim, a greve fracassou e não foram mais apenas os 2 expulsos. Fomos 15. Dentre os 15, eu. Né? E para onde tu foi, Amazonino, depois que tu foi expulso do estadual? Dos 15, só tinha aqui o científico em 2 colégios, estadual e Dom Bosco. Dom Bosco era colégio pago. Meus colegas não tinham dinheiro. Nenhum foi para o Dom Bosco. E eu fui para o Dom Bosco. E com medo, apavorado que os padres não me aceitassem. Com aquela história de comunista, não sei o quê, aquele negócio todo, eu fui com muito receio. E não, felizmente deu certo. E os outros colegas arribaram. Uns foram para Recife, outros para o Rio de Janeiro, foram morar na Uni, moravam na Uni, comiam num famoso calabouço, que era um restaurante No de Flamengo, no estudante, Rio. maravilhoso que tinha no Rio de Janeiro. E entre eles o Tomás Meirelles Neto, que terminou indo para a Rússia, para Moscou. Ele estudou na Patrícia Lumumba e me parece que teria sido o único latino-americano da época com acesso à Universidade da Amizade dos Povos, que era a universidade superior lá na União Soviética de então. E só para contar um pouco da história dele, que vale a pena, ele retornou, teve uma passagem pela Sorbonne, é o que se sabe, veio para o Brasil, Rio de Janeiro, no auge do movimento militar, se meteu em guerrilha lá no Rio de Janeiro, e há versões diferentes, teria sido metralhado numa sala de aula, ou simplesmente desaparecido através daquele esquema do Parazá, que jogava o pessoal na Bahia, Guanabara, lá de cima, de avião, de helicóptero. O fato é que o Meirelles precocemente nos deixou. Ele era um cara que tinha muita convicção, muita firmeza, né? Muita opinião. Ele não tergiversava. Né? Era isso. Sim. Muito bem, então aí nós fizemos nosso ativismo político. Mas eu quero voltar a uma situação. Sim. A velha conversa na Kombi com Gilberto Mestrinho no movimento de resistência ao Jango. Meu amigo, aquilo foi 61, né? Um episódio interessante foi quando da renúncia do Jânio, e o seu vice era o Jango, que estava em viagem para a China na época, e queriam obstar o retorno do Jango
para assumir a presidência. A famosa reação, as forças da reação, as forças retrógradas no Brasil, chefiadas por militares e por políticos, sobretudo da UDN da época, os udenistas, que eram de direita radical, não suportavam a ideia do João Goulart ser presidente da República. Então, praticamente organizaram um golpe. Contra esse golpe se levantou um general brasileiro no Terceiro Exército, chamado Machado Lopes, em aliança com um governador intrépido da época, né? Que era o nosso Brizola, no Rio Grande do Sul. Montaram uma resistência no Palácio Piratini, passaram a usar a rádio Farroupilha para todo o Brasil, para dar recado para o Brasil. Aí, logo mais, tivemos uma posição de resistência do governador Chagas Rodrigues, que era do Rio de Janeiro. do estado do Rio de Janeiro, PTB, e o Jango era do PTB. E tivemos o apoio de um governador também, que não era do PTB, mas era um governador muito ligado também, simpatizante com o nacionalismo, movimento nacionalista, o movimento mais de esquerda no Brasil, que foi o governador Mauro Borges, Goiás. de Goiás. E aqui nós tínhamos um governador do PTB. Só que Manaus, o Amazonas é uma província, uma coisa muito pequenininha, mas eu não queria saber disso, né? Fizemos um movimento enorme aqui, uma coisa de doido. Aquela Rua Barroso, aquela a rua da sede da UESA. E do restaurante universitário. Nós lotamos aquilo em vigília, dando gritos, né, de guerra, de comando, voz de comando, aquele negócio todo, posição, e com um pouco de ajuda dos trabalhadores portuários, né, que tinha um líder muito bom na época, o Antogildo, grande líder que mais tarde mataram na Revolução. E esse movimento cresceu tanto que eu recebi a visita na época do Bernardo Cabral. Chefe de polícia. Era chefe de polícia do governador de então, Gilberto Mestrinho. Veio até a mim e pediu para eu parar o movimento. Eu não vou parar. Nós queremos é que o governador aqui se pronuncie a favor da legalidade brasileira. É tudo do Jango que tem que assumir. Aí, ele retornou e já com um convite para nos levar para um encontro com o Mestrinho. Eu, o presidente também, que era o Vasconcelos, era o presidente da turma de ensino superior, que só tinha a faculdade de Direito, e umas outras faculdades, que eu diria caricatas, que não eram reconhecidas, e líderes sindicais, uns dois, não me recordo mais. Mas, curiosamente, esse encontro não se deu no Palácio, se deu às escondidas, dentro de uma Kombi fechada, que estava na confluência da Major Gabriel com a 7. Entramos, chegamos lá na Kombi, estava o Gilberto. E lá ele colocou, olha, vocês, me lembro bem da expressão, vocês estão entornando o caldo, vocês estão atrapalhando. Eu estou fazendo as tratativas para a gente tomar a nossa posição. E ele estava certo. Nós não estávamos certos. Nós estávamos romanticamente numa batalha, numa luta, mas com aquele espírito romântico, guerreiro. Ele não. Ele estava num posicionamento racional. Não é? Mas eu lá queria saber disso. E ele pediu para parar. Então vocês vão ter que parar. E curioso, todo mundo acedeu. Chegou a minha vez, eu disse, olha, se vocês têm condição de mandar parar, mandem. Porque eu não vou mandar parar. E como era eu que comandava, ficou visível
que aquele encontro tinha sido frustrado. Aí o Gilberto disse, mas você, o Gilberto sempre foi um gênio, né? O Gilberto, eu rendo essa homenagem a ele. Ele era realmente, ele era um garoto, governador garoto, mas já era sábio. E o Gilberto disse, mas tudo tem solução. Deve haver um caminho aí e se resolva. Eu parei assim uns 5 segundos, eu digo, tem. Eles, diga, o senhor me arranja ônibus e merenda. Levo todo mundo lá para o Parque 10. Era lá no fim do mundo, na época. E lá eu fico aguardando o seu pronunciamento. Porque antes no diálogo ele tinha dito que até às 11 horas da manhã do dia seguinte ele ia fazer o pronunciamento. E lá eu aguardo, fico lá. Às 11 horas, se o senhor se pronunciar, está tudo muito bem. Se o senhor não se pronunciar, o senhor há de convir que eu vou descer com todo mundo. Aí vai descer para a cidade. Fechou, fechou. E realmente, às 11 horas, quem se lembra na época, foi um momento assim, inesquecível para todos nós, a adesão do Amazonas à legalidade e ao respeito à Constituição brasileira, e com relação ao Jango, que afinal veio a ser o presidente da República numa relação diplomática, porque transformaram primeiro, fizeram um regime parlamentar e só depois que ele conseguiu ser presidente. Daqui a pouco a gente volta 3 minutos para o último bloco do programa Viva a Memória. Voltamos agora para o nosso terceiro bloco. Mazonino, 64, golpe militar, 31 de março, alguns dizem que era 1º de abril. E tem uma data na sua vida que é importante, 27 de abril de 64. E o que é esta data na sua vida? Durango, foi o dia que eu fui preso. Preso mesmo, né? Porque antes eu já tinha sido detido, mas pela polícia, mas no dia 27 eu fui preso mesmo pelo Exército, que foi me buscar, acho que para dar exemplo, coisa assim, na faculdade, onde eu estudava. E eu passei o quê? 4 meses preso, recolhido, onde é o 1º bis hoje, naqueles pavilhões, nós ficamos naqueles pavilhões. Inicialmente, éramos muitos, acho que uns 40, que as prisões eram feitas quase que aleatoriamente, através do comando de um triunvirato que tinha aqui, que era o coronel Alípio de Carvalho, que ficou comandando o exército, anularam a figura do general comandante, que era janguista, isso estou falando do golpe, né, de 64. Então tinha o outro general Souza Carvalho, salvo engano, e um major, José Félix da Silva, que presidia os IPMs, né? Os famosos inquéritos policiais militares. Então, como eu disse, no início eram várias prisões, né? E uma mistura danada. E finalmente, com uma semana após o início das prisões, houve uma escoima, né? uma peneirada, e dessa peneirada ficamos 11. 11 não, mais um pouco. Ou talvez uns 14, 15. Depois outra peneirada, e finalmente ficamos 11 definitivamente presos. Eu até gostaria de citar aqui de memória, nós tínhamos o Licurgo Cavalcante, o Belarmino Marreiro, Cid Cabral, o grande Cid Cabral. Tivemos o Aldo Moraes, tivemos o Arlindo Porto,
Campos Dantas, Ernesto Pinho, Padre Luiz Augusto Lima Ruas, o Manuel Rodrigues, amazonino. Acredito que tenha citado. Fábio, O Fábio não ficou entre os nessa jovens. última peneira. O Fábio saiu antes. O Fábio não respondeu o IPM, o inquérito policial militar. Algumas circunstâncias que não me cabe colocar. E essa prisão, ela foi muito ruim. Nós não sofremos tortura física, não houve isso. Muita tortura moral, é evidente, é natural. Alguns sofreram mais que outros. Eu dou como exemplo o padre Luiz Ruas e o Ernesto Pinho. Esses sofreram prisão com isolamento, ambos. E o Ernesto foi que mais tempo demorou preso. O resto dos demais, onde eu me incluía, foram, como eu disse, pelo menos 120 dias. Nós fomos presos no dia 27 de abril e fomos soltos no dia 20 de agosto. Você já estava casado com a Tarsila, né? Já. Mas a Tarsila não estava em Manaus, pelo que eu Já sei. é uma história e tanto. Ela foi para Belém, se não me História engano. e tanto. Porque a Tarsila também era líder estudantil. E ativista muito respeitada. Ela era intelectualizada, respeitada e ativista. Era uma mulher linda, muito bonita. Além da beleza física, a Tarsila era envolvente, né? E ela estava grávida do meu primeiro filho, do Armando. E a minha grande preocupação era que ela fosse presa. Eu, antes de ser preso, você vê que eu tive, do dia 1º de abril ao dia 27, eu tive 27 dias. No decurso desses 27, tudo aconteceu na minha vida, tudo. Inclusive me preparei para ir para a guerrilha. Tem uma história danada que não adianta eu contar. Mas eu consegui tirá-la de Manaus. Eu tinha receio que aprendesse, sobretudo porque ela estava grávida do meu primeiro filho. E éramos pobres. Meu pai tinha dinheiro, mas morava em São Paulo. Eu estava sozinho aqui, eu não tinha nada. Então, eu consegui, uma coisa até quero prestar essa homenagem pública. Eu trabalhava no DERA e eu tinha direito a 3 períodos de férias. E eu procurei um cara aqui, e eu não tinha nem relação com ele, que é o Júlio Bandeira de Melo, que era o dono do famoso Bazar Beija-Flor. Eu fui ter com ele e disse, olha, todo mundo sabe minha história, eu estou para ser preso, acho que vou ser preso, mas eu estou com um problema danado, eu acho que vão prender minha mulher, está grávida do meu primeiro filho. E eu tenho que tirar minha mulher daqui, não tenho dinheiro, mas eu tenho 3 períodos de férias que são obrigados a me pagar. Eu queria de vender esses 3 períodos de férias. Você me adianta o dinheiro, que é para tirar minha mulher daqui. Prontamente me antecipou o recurso. Uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Nunca. Esse gesto fantástico desse homem. Eu era tido como leproso. Né? Eu era uma das pessoas mais visadas. Apesar de garoto, eu era super visado. E ele fez isso. E eu consegui, com artifício, mandei primeiro a bagagem dela para a casa de um amigo lá no Educanto. Esse amigo depois veio a trabalhar comigo como motorista do governo. Interessante a vida. E assim eu consegui mandar a Tarsila para Belém, onde ela ficou com os parentes maravilhosos, agradáveis, da família Prado, em Belém. E com isso fiquei mais tranquilo.
Está me preparando para ir para a guerrilha, não consegui, não quero entrar nesse detalhe, eu não gosto de falar sobre isso. Aí me preparei para ser preso. Agora posso ser preso. E, de fato, me prenderam. Ocorre que na prisão, também um outro episódio, tem uns engraçados e outros até trágicos, mas tem alguns muito engraçados. Eu, na prisão, eu era muito admoestado lá pelo major. O major entendia que eu era o cancão de fogo. Era eu que era o brabo, né? Apesar de ser o mais jovem, o mais novo. Era comum ele me acordar de madrugada para fazer interrogatório. Então, esse major, um dia, através de um oficial lá da fronteira, um tenente, que um colega nosso, que eu vou dizer o nome, que estava por lá, tomou um porre e ficou dando viva a Lênin, a Marx, não sei o quê, aquelas coisas. Pegaram o cara. Quando passou o porre dele, disse, não sou de nada, não. Isso aí era uma amazonina, uma Tarsila, que tinha na minha cabeça. Eles que me deram esses escudos aqui do Lênin e tal. E o tenente veio ávido lá da fronteira para cá. Adentrou lá o meu recinto, que é amazonina aqui. Estavam todos dormindo, estavam vistos. Quando nós íamos descendo a escada, eu senti o problema. E disse, onde é que está a Tarsila? Esse tenente. Uraí, Uraci, coisa assim, o nome dele. Eu disse, eu não sei, não conheço. Se você não sabe quem é, sua mulher? Não, tenente, você me desculpe, o senhor está dizendo, a dona Tarsila, minha mulher. Mas, quer dizer o senhor o seguinte, eu que tenho que perguntar, eu não estou preso incomunicável, eu que teria que perguntar pela minha mulher. Não vocês para mim. Então, eu tinha esse tipo de comportamento e aquilo só fazia irritá-los mais. E esse tenente começou a me inquirir e o major estava do lado. O major foi expulsou o tenente e tomou conta do processo. E ficou insistindo comigo. O que é que ele queria? Queria que eu delatasse. Sob pena de mandar prender minha mulher. Mas não sabia onde estava. Vale dizer que, no ato das prisões, um advogado famoso aqui, chamado Chico Alves, Francisco Alves dos Santos, que fugiu, em represália, eles prenderam a mulher do Chico Alves e encarceraram a mulher do Chico Alves. Eles não brincavam. Mandaram buscar o Campos Dantas, um velho, algemado, no Rio de Janeiro. Então, aquilo ali podia ser blefe ou não do major. Era sério o assunto. E eu não podia suportar a ideia, porque a Tarsila era linda, maravilhosa, intelectual, uma mulher que todo mundo cobiçava, me escolheu, casou comigo. Eu não fui capaz de dar uma casa para ela, nenhuma condição, meto um filho na mulher, ainda vai presa. Eu não podia aceitar. Isso, eu preferia morrer. Eu preferia morrer. Ocorre que esse major era vizinho da minha irmã Marisa. Ele parece que era aparentado do Calderaro, coisa assim. E enrolou minha irmã. E aí minha irmã disse onde estava. Aí foi o fim. Aí ele mandou me chamar. Eu disse, olha, tua mulher está no lugar tal. Aquilo ali acabou comigo. Simplesmente acabou. Ele queria, outro delata, só manda buscar, sua mulher presa. A delação, honestamente, eu achava que era uma morte moral. Eu delato e morro também. Estou morto. Vou morrer moralmente. É a mesma coisa. E eu fiquei sem saída.
Então, recordo que eu retornei lá para o meu alojamento, onde estava o Cid Cabral. Eu vou prestar homenagem a ele agora. E lhe agradeço muito a oportunidade de fazer isso. E o Belarmino, eu com o Belarmino no sítio. Eu sentei lá no meu beliche, Macambúzio, triste. Ele veio comigo, o que é que tu tens? Ele insistiu, eu digo, olha, Cid, eu estou morto. Por quê? Porque eu estou nessa encruzilhada. Eu não tenho saída. Eu vou pular esse basculante aqui, ver se eu escapo do sentinela. Vou sair feito um louco. Vou à casa desse major aí e pego um coquetel molotov, toco fogo na casa dele, família dele. Eu vi como é perigoso. Eu sentia, eu vivia a sensação de como pode nascer um terrorista. Eu tive essa vivência. Era insuportável para mim a ideia de que a Tarsila pudesse ser presa com meu filho grávida. Aquilo ali era impossível. Então aquilo mexeu comigo, me enlouqueceu. E eu disse, eu vou sair matando, aí vão me matar, pronto, está terminado. E o Cid, com a sua sabedoria, ele era um alfaiate da Lobo da Almada. O Cid, mas rapaz, isso, calma. Até que ele disse para mim o seguinte, olha, tu foste denunciado por mais de 10, 15 caras aí, que chegavam e diziam que estava na reunião tal, quem é que estava? Né? Você, amazonino, estava, não sei quantas vezes não fizeram isso. Então disse para o major que é a mesma coisa. Eu fui à reunião tal, eu estava mesmo, confesso. Já está lascado, confesso. E quem estava? Fulano, toda a turma que disse que eu já estava. Você não dá contribuição nenhuma, você não delata nada. Você delata os delatores que delataram. Eu disse que ele não vai engolir. Ele disse, tu tens outra saída. E eu sempre fui assim, na hora, rapaz, eu bati lá, chamei os sentinelas, pedi chamar o oficial de dia e disse que para o major que eu estava pronto. Ele me recebeu com cafezinho, com poltrona, tudo diferente, foi uma maravilha. Me comportei assim, ele não engoliu, esperei ir para Solitária, qualquer coisa assim, e, incrível, retornei para o meu alojamento e nunca mais esse major falou comigo. Eu disse uma frase, se o senhor fizer isso, eu me considero morto. Eu sou um homem morto. E quem morre, está morto, não teme a nada. Não faça isso. É isso aí. Obrigado, amazonino, por estar aqui conosco no primeiro programa Viva a Memória. Na próxima semana, mais um convidado. Todos os nossos convidados têm uma característica em comum. Conhecem a história da cidade, construíram a história da cidade e têm mais de 70 anos de idade. Um grande abraço e até a próxima.